Veja alguns textos que desmascaram as seitas. Se nós vamos observar alguns textos bíblicos que desmascaram as seitas. O objetivo não é denegrir a religião de ninguém. Nós devemos respeitar todas as religiões, todas as crenças, mesmo porque nós vivemos em um país laico, em um país onde as religiões têm liberdade de expressão. Mas, como cristão, nós precisamos defender a nossa fé. E como cristão, nós temos que mostrar o que é certo e o que é errado, segundo o ensinamento de Jesus Cristo. Então vamos começar com um texto bem conhecido, que é João 14, versículo 6, onde o próprio Jesus Cristo ele diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse texto aqui, ele é um texto que para nós cristãos tem um significado muito grande. Porque a esse texto Jesus está dizendo que nós não podemos seguir nenhum outro caminho. Porque o caminho que nos leva ao Pai é o próprio Jesus, que ele disse: Eu sou o caminho. Então Jesus, ele é o caminho. Ou seja, o que ele ensina é onde nós devemos andar. E ele disse: Eu sou a verdade. Quer dizer, as palavras que Jesus nos transmitiu na palavra, a Bíblia, é a verdade. Inclusive em João 17:17, diz que a palavra de Deus é a verdade. Então, conhecendo a verdade nos liberta, é o que Jesus disse. Então, conhecendo Jesus, nós somos libertos do erro. E Jesus disse: Eu sou a vida. Quer dizer, nós só poderemos encontrar vida aceitando Jesus como nosso Salvador. Não existe vida fora de Jesus. Porque Jesus, além de ter sido o meio de Deus para criar todas as coisas, é aquele que veio para morrer na cruz para que tenhamos vida. Então, quem não aceitar Jesus como Salvador, não terá vida, mas a condenação é eterna. E Jesus disse: Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós vamos ao Pai não é através de uma organização religiosa, não é através de um profeta, não. O único meio de chegar ao Pai é através de Jesus Cristo. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Também Jesus disse em João 8, verso 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então a verdadeira luz é Jesus. Então nenhuma religião pode dizer que é a fonte da luz. Nenhuma religião pode dizer que tem a luz para conduzir a vida. O único que é a luz é Jesus. Quem rejeita Jesus está realmente nas trevas. Não conheceu a verdade, não conheceu o caminho e não tem a vida. O único que é a luz do mundo é Jesus. Então somente quem aceita Jesus como Salvador está na luz. Quem não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador está nas trevas. Essa é a verdade. Também em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação é somente através de Jesus. Não existe nenhum outro que pode nos salvar. Então, mesmo os profetas do passado, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, nenhum desses pode nos salvar. Eles foram apenas mensageiros. Agora, o único que pode salvar é Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é o Filho de Deus e é aquele que veio do céu e se tornou homem e morreu na cruz para nos salvar. Então só existe salvação através de Jesus. Então nenhum profeta, nenhuma religião pode salvar ninguém. Não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus Cristo. Então quem não aceita Jesus como Salvador, quem diz que a salvação pode ser através de outra pessoa, está completamente errado, segundo
os ensinamentos de Jesus. Também em 1 Timóteo 2,5, Paulo diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, o único que pode nos ligar a Deus, pode nos mediar com Deus, é Jesus Cristo. Então, nenhuma religião, nenhum profeta, ninguém pode ser mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus é o nosso mediador. Está escrito um só mediador, não existe dois nem três, é um só. Então é Jesus que é o nosso mediador. Quem se meter de mediador entre Deus e o homem é um mentiroso, é um falso profeta, é um anticristo, porque o único mediador é Jesus Cristo. E em Efésios 2:8, 9, o apóstolo Paulo ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não depende de boas obras. A pessoa pode fazer todo tipo de obra, como diz lá no capítulo 13 de 1 Coríntios. Pode dar tudo que tem para os pobres, pode até morrer queimado pelos pobres, pode fazer tudo. Mas se ele não tiver o amor, ou se ele não tiver Jesus Cristo como Salvador, se ele não tiver a fé verdadeira, para ele a salvação não é concedida. Porque a salvação é somente pela graça. E a graça é Jesus Cristo. Então quem não aceitar Jesus por meio da fé, quem não crer em Jesus por meio da fé, quem não aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, então não pode ganhar a salvação, porque a salvação depende da fé em Jesus Cristo. É um dom de Deus. Então não é através de obras. Obras não salvam ninguém. Obras é importante para o cristão, mas não salva. Só as obras não salvam ninguém. Então é preciso a fé em Jesus Cristo, porque a salvação é pela graça. A graça é um dom gratuito de Deus. E esse dom, essa graça, esse presente que Deus nos deu, foi enviar Jesus Cristo para morrer por nós lá na cruz, onde ele derramou o seu sangue por nós, e ali o seu sangue nos purifica de todo pecado. O seu sangue nos resgata, nos compra e nos torna filho de Deus. Outra coisa, em 2 Coríntios 6, 14 a 18, diz: não vos ponhais ou não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus diz: neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, amados irmãos, aqui está dizendo claramente: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, misturar o que Jesus ensinou, a doutrina de Cristo, com a doutrina do infiel, daquele que não aceita Jesus como único suficiente Salvador. Aquele que diz que existe salvação fora de Jesus, então é um infiel para o cristão. Ele não deve ser considerado como um jugo que devamos ter em nós, porque é um jugo desigual. Não pode haver uma união com o fiel e o infiel. Não pode haver união ou sociedade da justiça com a injustiça.
Também não pode haver comunhão da luz com as trevas. Então Jesus é a luz. Aquele que nega Jesus, aquele que diz que Jesus não é o único suficiente Salvador, está nas trevas. Quem nega Jesus é treva, é anticristo. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, ter comunhão com as pessoas que estão nas trevas, que não aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador. Que não existe salvação em nenhum outro. Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade e a vida. Não existe nenhum outro nome que foi dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, quem não aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, está nas trevas. Então, não pode haver união da luz com as trevas. Não pode haver concórdia entre Cristo e Belial, entre Cristo e o inimigo. Não. Então, o fiel não pode se misturar com o infiel. Tem que se separar. O trigo não pode ficar todo o tempo junto com o joio. Tem que haver uma separação. Então, o templo de Deus não pode ter nenhuma relação com os ídolos. Então, os ídolos não podem fazer parte do templo de Deus. É abominação. Então, nenhum tipo de idolatria pode ser aceito para o verdadeiro cristão, porque nós somos o templo do Deus vivente. Então, Deus só habita num templo que não existe idolatria, que não existe a adoração a outros deuses. Então, Deus só habita, só anda no meio do seu povo, quando o seu povo está livre da idolatria. Deus odeia a idolatria. Por isso, Deus nos diz: sai do meio deles, dos infiéis. Apartai-vos dos infiéis. Não vos mistureis com os infiéis, porque vocês são luz e eles são trevas. Então não pode haver associação da luz com as trevas. Saí do meio deles. Não toqueis em nada imundo. Não toqueis em nada imundo. Não toqueis nos seus ídolos. E eu vos receberei. E eu serei para vós pai, diz Deus. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Portanto, meu amado irmão, irmã, Jesus é o único caminho, Ele é a verdade e a vida. Não existe nenhum outro que possa nos conduzir ao Pai. Não existe nenhum outro nome que foi dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo está na condenação. Não verá a vida. Então nós somos salvos. É pela graça. Não é por obras. Obras não salvam ninguém. A salvação é unicamente através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi quem derramou o seu sangue na cruz para nos salvar e nos purificar de todo o pecado. Então apartai-vos do meio dos infiéis. Apartai-vos dos ídolos. Sai do meio deles. E Deus nos receberá como filhos e filhas. E Deus, Ele habitará em nosso meio. E nós seremos a família de Deus, do Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde de todo o mal, agora e para sempre. Amém.